Quarta-feira, na oitava da Páscoa, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, meus irmãos, clique em gostei e depois, para me ajudar, deixe um comentário. Vamos tomar o evangelho que está em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que evangelho bonito. Esse evangelho é sempre muito tocante na minha vida. Amados, nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, o prolongamento do domingo, como se fosse um grande e único domingo da ressurreição do Senhor. E nós vamos vendo ao longo dessa semana Jesus que vai aparecendo e ressuscitando a fé dos seus discípulos. Então hoje é a famosa passagem dos discípulos de Emaús, que estavam voltando para casa, tristes, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. E percebam que o texto do Evangelho diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apareceu e começou a conversar com eles. Ou seja, meus irmãos, é Jesus que se aproxima, é Jesus que vai na tristeza daqueles dois para ressuscitar a fé daqueles homens. Versículo 17 diz: "Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho?" Ou seja, Jesus se interessa por eles e Jesus se interessa por você. Queridos irmãos, talvez nós estamos carregando a memória da cruz. Talvez a nossa vida
ainda na nossa vida, alguns elementos não ressuscitaram. Talvez o nosso coração, a nossa fé ainda continua no túmulo. E é por isso que Jesus, que já ressuscitou, que já venceu a morte, Jesus continua agora, Jesus vai agora passar pelas nossas vidas. Então, da mesma forma que Jesus se aproxima daqueles discípulos de Emaús, Jesus se aproxima dos discípulos de São Luís de Montes Belos, Jesus se aproxima dos discípulos de Bom Jardim, Baliza, Doverlândia, Piranhas, Aragarças. Jesus se aproxima dos discípulos que estão em outros estados aqui, ouvindo esta homilia. Meus irmãos, Jesus está se aproximando de você dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu quarto. Ele está aí e Ele está te perguntando o que você está conversando pelo caminho. Ou seja, qual é a sua dor? Qual é a sua morte? Mostra para mim, conta para mim, deixa eu fazer isso se transformar em ressurreição, deixa eu dar novo sentido e significado para a cruz que você está carregando, para o túmulo que ainda talvez você está vivendo. Então, meus irmãos, hoje é dia de, sim, apresentar para Jesus suas dores, apresentar para Jesus aquilo que ainda não está ressuscitado em você. Não tenha medo de dizer, de ser sincero com Jesus. O texto do Evangelho diz que eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram porque os olhos estavam cheios de lágrimas. Não reconheceram porque ainda, para eles, Jesus não ressuscitou. Talvez Jesus já está do nosso lado e nós não o reconhecemos. E eles até dizem para Jesus, no meio do versículo 18, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E Jesus se faz de sonsinho e no versículo 19 ele pergunta, o que foi? Então, mais uma vez, meus irmãos, Jesus olha para você, ele sabe o que aconteceu, mas ele quer que você conta, porque contar para Jesus já é um processo de cura. Conta para Jesus, vai diante do sacrário, talvez se você puder hoje, ou quem sabe amanhã, quinta-feira, que é dia de adoração, e conta para Jesus. Não tenha, mas ele já sabe, mas ele quer que você conta, porque o processo de contar para Jesus significa revisitar a nossa dor, e revisitando a nossa dor com Jesus Cristo, ele vai ressuscitando. Então os discípulos contam toda a trajetória. Lá na frente, no versículo 25, Jesus lhe disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus chama eles de burrinhos, né? Mas o texto está aqui, como sois sem inteligência. E meus irmãos, nós somos burrinhos da fé. Nós somos lentos para crer em tudo o que a Sagrada Escritura diz. Muitas vezes nós ficamos emperrados na nossa vida por falta da inteligência da fé, por falta do dom do Espírito Santo da inteligência, por falta da fé de crer o que a Sagrada Escritura disse, de acreditar nas promessas de Deus na nossa vida. E é por isso, talvez, que nós não percebemos o próprio Cristo que sim caminha conosco, o próprio Cristo que sim, que está do nosso lado, meus irmãos. Então Jesus Cristo falou, olha, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E se o Cristo devia sofrer e ele sofreu, será que nós também não devemos sofrer certos elementos para entrar na glória que pertence a Cristo? Claro que sim, meu irmão, e eu sei que é difícil sofrer, eu também sou gente, eu carrego as minhas dores, os meus sofrimentos. Quem são meus próximos sabe a cruz que eu ando carregando. Nós sabemos de tudo isso. Então, meus irmãos, Jesus Cristo passou, então nós também vamos passar. E Jesus Cristo tem paciência com eles. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito deles. Então, Jesus Cristo faz de conta que ia embora, e no versículo 29 nós ouvimos, eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. Meus irmãos, peça, Senhor, a noite da minha vida está chegando. Está batendo aquela crise, está batendo aquela angústia. Senhor, está batendo aquele momento de dúvida. Está batendo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica conosco na minha casa. Fica conosco, Senhor, no meu trabalho. Fica conosco, Senhor, neste momento de doença que eu estou vivendo, de crise financeira, crise de casamento, com os meus filhos, com o meu cônjuge, marido, esposa. Fica conosco, Senhor, para o enfrentamento da minha pastoral familiar, da catequese. Fica conosco, Senhor. A noite vem chegando. É um momento onde eu não tenho respostas, é um momento onde eu não sei o que fazer. Senhor, fica conosco. E diz o texto que Jesus entrou para ficar com eles. E Jesus, sim, fica com você. Ele não te abandona. Ele está com você, meu irmão. Tenha fé. Mas existe um outro detalhe mais bonito ainda no versículo 30, quando Jesus se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía para eles. E no versículo 31, nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Por que Jesus desapareceu da frente deles? Porque eles agora já tinham reacendido a fé.
E como reacenderam a fé? Por meio das Escrituras e da Eucaristia. Jesus explicou as Escrituras e depois tomou o pão, partiu e distribuiu. Gesto eucarístico. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso principal encontro com o Senhor é na Eucaristia, a Santa Missa, onde o próprio Senhor, por meio dos seus ministros ordenados, nos explica as Escrituras, onde o próprio Cristo, por meio dos seus ministros ordenados, sacerdotes, eles consagram o pão, repartem o pão. É ali, meus irmãos, que nós reconhecemos Jesus de fato. E Jesus desapareceu da frente deles porque eles não precisam mais de Jesus fisicamente, porque agora eles têm os olhos da fé abertos novamente. Nós somos este povo que não está vendo Jesus em carne e osso. Você não viu o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, a barba, o cabelo, o porte de Jesus. Você vê Jesus pela fé. E é por isso, meus irmãos, que Jesus desaparece. Não há mais necessidade de Jesus físico, mas de Jesus Cristo presente na Eucaristia, onde nós o enxergamos pela fé. Sim, ele está lá. É presença real. É corpo, alma, sangue, divindade. Está tudo ali na Eucaristia e nas Sagradas Escrituras. E nós vivemos por esta fé. Então, meus irmãos, os discípulos têm os olhos abertos e o versículo 32 diz: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha a importância da proximidade com os textos bíblicos. Olha a importância de ter o coração aquecido pelos evangelhos, pela Bíblia, de forma especial pelos evangelhos. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que eu insisto com vocês. Sejamos perseverantes na audição deste evangelho. Se você tem condição, toda vez eu digo, olha, versículo 25, versículo tal, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura, pega a sua liturgia diária, o seu livreto que tem a liturgia diária e vá lendo, meus irmãos, vá lendo, vá acompanhando, vá riscando. Tudo isso vai te ajudando a reconhecer Jesus nas Sagradas Escrituras, que te prepara para receber Jesus Cristo a partir do pão, na Santa Missa, na Eucaristia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te visite novamente, Ele está aí com você. Que o Senhor aqueça o teu coração e que você tenha coragem de dizer para Jesus Cristo as suas noites, dizer para Jesus Cristo as suas tristezas, e você pode ter certeza que o Senhor passará na tua vida reacendendo a sua fé. Amém. Queridos, escreva aqui nos comentários: Senhor, abre a minha inteligência. Senhor, abre a minha inteligência. Ou alguma outra frase, palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar este evangelho para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.